Olá, vamos então agora para o sexto ingrediente da fé. Estamos numa série sobre os ingredientes da fé. Esta série está baseada na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Acrescentai à vossa fé uma série de itens que Pedro menciona, dos quais eu tenho dito que são ingredientes, como quem está a fazer um bolo, não é? E que acrescentamos ingredientes a esse bolo. Assim também precisamos de acrescentar estes ingredientes à nossa fé para que ela seja fortificada. E hoje, nesta lição agora, quero falar do sexto ingrediente, que é amor fraternal. Amor fraternal. Ora, pela própria palavra diz, né? É amor de quê? Amor de irmão, fraternal. Nós cristãos temos que entender que temos de facto uma missão que Jesus Cristo nos deu, um mandamento, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, mas também temos a obrigação, como cristãos, de sermos uma família verdadeira em Cristo, sermos irmãos, a lidarmos uns com os outros com amizade, de preocuparmos uns com os outros e de nos amarmos como verdadeiros irmãos. O amor de irmão é um amor muito forte. Por isso é que Jesus Cristo fala deste termo também. Por exemplo, em João 17, no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus, se você ler o capítulo todo, vai verificar que Jesus ora e pede a Deus que os discípulos todos sejam um, assim como Jesus é um com o Pai. E Ele está a pedir esta unidade, de sermos todos unidos como irmãos. Ele até diz aqui assim, no versículo 20, diz assim: Não rogo somente por estes, portanto, naquela altura, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então está-se a referir a todos aqueles que desde então creem em Jesus Cristo, creem pela fé, são salvos. E ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós. Agora veja o que Jesus diz: para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus quer dar glória à Igreja. Jesus quer dar glória aos cristãos. Mas essa glória é-nos dada à medida que nós somos um, à medida que nós trabalhamos neste amor fraternal uns com os outros. Uma outra parte, Jesus diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu vejo muitas vezes os cristãos a quererem amar pessoas do mundo, e alguns até rejeitam a Deus, não querem saber de Deus para nada, mas ficam preocupados em ajudá-los tanto e que se esquecem dos próprios cristãos. Nós temos que começar entre nós, como cristãos, a amar-nos, a sermos amigos uns dos outros com este amor fraternal, para que então sim as pessoas que estão lá fora, que ainda não fazem parte da família, que ainda não conhecem Jesus Cristo, elas possam crer que de facto nós somos de Cristo. E sinceramente, atualmente, eu quero dizer isto para a tristeza nossa, que hoje o mundo olha para a Igreja e infelizmente goza porque aquilo que eles veem em nós é uma autêntica desunião. Unidos é que nós não estamos. Então, se há ingrediente hoje que falta muito para acrescentar à nossa fé, é o amor fraternal. É o amor fraternal. Nós vemos também esse amor fraternal nas cartas de Paulo. Estou-me a lembrar, por exemplo, de 2 de Coríntios, capítulo 8. Nós vemos, por exemplo, uma coleta que foi feita e que por hábito era feita de uma igreja para outra. Eles se ajudavam mutuamente. Eles ajudavam-se mesmo. Veja,
a Bíblia fala lá também em Tiago de que é que vale nós dizermos que temos fé e depois nós não temos as obras, não ajudamos. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, mas nós devemos fazer boas obras para glorificar o nome de Deus. Jesus Cristo também disse que devemos praticar boas obras para que o vosso Pai que está nos céus seja glorificado. Então, somos justificados diante de Deus pela fé, mas diante da sociedade somos justificados pelas obras. Nós devemos, para dar glória ao Pai, praticar boas obras e começamos a praticá-las aonde? Primeiro que tudo em casa, com aqueles que são nossos, com a nossa própria família de carne e família espiritual, que são os nossos irmãos em Cristo. E então, nós vemos aqui em 2 Coríntios 8 esta prática, esta ajuda em que as igrejas se juntavam, se ajudavam os irmãos nas suas necessidades. E é isso que nós precisamos de fazer. Em Atos, por exemplo, no capítulo 4 e capítulo 5, você vai encontrar as pessoas que vendiam as suas propriedades e com esse dinheiro traziam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos usavam o dinheiro para ajudar as famílias. E então a Bíblia diz que não havia ninguém que necessitasse de coisa alguma. Esse é o espírito do Evangelho. Só que atualmente o que é que nós infelizmente vemos? Vemos igrejas até bastante prósperas que durante décadas receberam muito dinheiro, que foi dado com muito amor de tantas pessoas, que hoje algumas delas provavelmente até já estão arrependidas de ter dado, porque veem depois esse dinheiro a ser gasto de uma maneira errada. É gasto em construções megalómacas, é gasto em luxos de alguns pastores, apóstolos, supostos apóstolos, profetas, sei lá o quê, e que gastam o dinheiro indevidamente em luxos incríveis e depois têm famílias nessas igrejas a passarem mal e ninguém quer saber de nada. E ainda os obrigam, por assim dizer, a semear em tempo de fome. Quer dizer, em vez de irmos lá socorrer as famílias, ajudar as pessoas que estão a precisar, nós ainda as obrigamos a elas se darem aquilo que muitas vezes não têm. É uma coisa absolutamente ridícula. É triste mesmo ver isso. Mas só porque isso existe não significa que nós não devemos praticar o que é o certo. E por isso eu estou aqui como irmão em Cristo, como vosso irmão em Cristo, a pedir a vocês que, apesar de haverem maus exemplos por aí fora, que nós possamos estar ligados aos bons exemplos e que devemos amar, que devemos ajudar o próximo, que devemos desenvolver este amor fraternal e sermos unidos com aqueles que de facto são da fé. Os domésticos da fé, sim, esses nós temos que os ajudar, porque é esse o espírito do Evangelho. Amemo-nos, pois, não só de palavras, mas de ações também. Deus te abençoe e até ao próximo item. Falta só um.